Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Esse, portanto, mais um quadro, Faça a Sua Jogada. Esse quadro, então, que é composto por perguntas que vocês me fazem lá no Instagram. Quinta sim, quinta não, eu deixo lá disponível aquela caixa para perguntas. Se você quiser fazer, portanto, a sua pergunta, dirija-se até lá. Não precisa me seguir se você achar que isso não vai ser conveniente para você, mas pode deixar lá, então, o seu questionamento, que eu vou compartilhar com vocês aqui a minha perspectiva. Portanto, façam aquilo que o apóstolo Paulo nos recomenda. Analisem tudo e retenham o que for bom. Aqui é apenas a minha perspectiva. Mas vamos então às perguntas dessa edição, que, como sempre, foram muito boas e inteligentes. Quem se suicida vai para o inferno? Olha, na minha opinião, não necessariamente. Eu sei que é um posicionamento polêmico, controverso, a maioria dos evangélicos, protestantes e católicos não concordam com essa perspectiva. Para eles é muito difícil que um suicida, então, alcance a salvação. E aqui eu não vou nem entrar no mérito do que é céu e inferno. Eu, particularmente, sou universalista, portanto, essa visão dicotômica clássica, né, que a dogmática cristã trabalha de céu e inferno, não é a que eu adoto, mas enfim, aí seria uma outra questão, não vou complicar essa resposta. Então, por que eu acredito que nem todo suicida vá para o inferno? Basicamente por 4 motivos. O primeiro deles, o Eterno trata com cada um de nós de forma individual. Cada um de nós presta contas de si mesmo a Deus, como diz o apóstolo Paulo. Portanto, Deus não trabalha com coletividade, com massa. Em última análise, cada um de nós vai prestar conta de si mesmo a Deus. E um segundo motivo ligado a esse é exatamente o de que nem todas as pessoas cometem esse ato triste, deve ser dito, né? E muito assim, trágico, que é o suicídio, pelos mesmos motivos. Há pessoas que cometem o suicídio realmente por questões egoísticas, por questões materialistas, mas muitas pessoas cometem suicídios por questões psiquiátricas, questões tais como depressão, remédios que a pessoa está tomando, um estado de angústia desesperador. Então nem todas as pessoas cometem esse ato pelos mesmos motivos. Então não tem como você querer colocar todo mundo na mesma balança e cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Então o próprio Eterno vai julgar cada um de per si. Agora, existe ainda mais 2 motivos, e um terceiro motivo é exatamente a questão da predestinação. Por acreditar na predestinação e na eleição, eu não acredito que o suicida vai então perder a sua salvação em hipótese alguma, mesmo que ele eventualmente cometa suicídio. E um quarto e último motivo é que existem exemplos sim na Bíblia de pessoas que cometeram suicídio e que, na minha opinião, não se perderam. Bom, o primeiro deles eu sei que é controverso, que é o caso do rei Saul, que aliás foi o primeiro rei de Israel. Saul, num determinado momento, estava em uma guerra e ele decide que iria se matar porque ele não queria ser morto pelos inimigos. Naquela época a gente sabe que uma guerra, muito mais do que uma luta entre exércitos, era também uma luta entre os deuses de cada nação. Então Saul, pressentindo que seria morto, prefere simplesmente ali se entregar, não ser morto pelo exército inimigo, porque isso seria uma desonra para o Deus de Israel. Então, por um motivo até nobre, a meu ver, ele pediu para que o pajem dele o matasse, o pajem ficou com medo e não matou, então o próprio Saul se lançou sobre a sua espada e morreu. Eu não acredito que ele tenha se perdido, embora tenha tido uma vida bastante controversa. O segundo exemplo, que não tem controvérsia nenhuma, é o caso de Sansão. Quando Sansão estava para morrer, ele foi levado ali para as colunas do templo onde os filisteus estavam, e ele diz muito claramente, quando ele vai empurrar as colunas, olha, morra eu com os filisteus. Ou seja, isso é suicídio, não tem como negar que alguém que diz isso ia se matar, né? Parece até um pouco absurdo fazer essa negação. Só que Sansão é mencionado lá no rol dos heróis da fé pelo escritor aos Hebreus, lá no capítulo 11, salvo o melhor juízo do livro de Hebreus. Então não tem como uma pessoa que, né, se perdeu ser mencionada no rol dos heróis da fé, principalmente se você tiver uma visão aí sistêmica, se você for um fundamentalista, então ficaria um pouco contraditório. E um terceiro exemplo que eu sei que é um pouco controverso é exatamente o exemplo do próprio Cristo, que se entregou voluntariamente, inclusive nesse sentido. Eu não acredito que Cristo tenha sido morto, né, pela dor e pelo sofrimento da cruz, muito menos por nenhum daqueles soldados que estavam lá. Ele entregou a própria vida de forma voluntária, e, portanto, isso não deixa de ser um suicídio, embora isso seja muitos cristãos fiquem assim, meu Deus, escandalizados com isso, mas no momento em que ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, ali ele estava se entregando. Inclusive, nesse ponto, o sacrifício dele é muito bonito, porque é voluntário até nesse sentido. Então, e a gente acho que ninguém vai questionar quem é a pessoa de Cristo, né? Então são exemplos de pessoas, então, que na minha opinião cometeram suicídio e nem por isso se perderam. Repito, o suicídio é uma prática muito triste. Eu acho que nós, né, devemos sempre estar atentos a pessoas que eventualmente estejam pensando nisso, para estarmos ali
dando um consolo, dando um amparo, porque realmente é uma coisa, olha, eu não me lembro se foi o Durkheim ou se foi o Camus que disse que o suicídio é a única questão filosófica realmente relevante nessa vida. Eu não me lembro qual dos dois falou isso, mas realmente o suicídio é uma coisa assim, sabe, que me deixa muito perplexo. O sujeito, né, desistir da própria existência, sem dúvida alguma, é algo muito trágico e que definitivamente não deveria ser praticado por nenhum ser humano. Acha que a separação total de bens é uma solução menos pior em não se achando o cisne negro? Pois é, a primeira coisa que eu gostaria de levantar sobre a sua questão é a seguinte: será que vale realmente a pena se relacionar se a gente não encontrar o cisne negro? Olha, eu acho que esse é o ponto mais relevante. Será que vale a pena se relacionar só por questões de carência afetiva? Agora, se a pessoa realmente achar que ainda assim vale a pena se relacionar, porque para mim essa é a questão mais importante, né? Aí sim, nós temos alguns mecanismos que podem preservar o patrimônio da pessoa que for se envolver. Essa, aliás, é até uma divergência que eu tenho com alguns caras na androsfera, porque eu entendo que na esfera penal, sim, nós homens estamos sujeitos hoje a uma série de barbaridades, possibilidades de acusações terríveis que podem acabar com a nossa vida nas mais diversas áreas, né? Você tem leis aí tais como Lei Maria da Penha, Lei do Assédio, falsas acusações de coisas até piores, assim, das quais dificilmente nós homens conseguimos ali nos defender com muita facilidade num relacionamento. Então, na esfera penal eu concordo plenamente que o sistema jurídico ele é extremamente prejudicial aos homens. Agora, já na esfera civil, eu não vejo essa gravidade toda que muitos caras dizem existir. Eu não sei se isso é uma influência lá dos Estados Unidos, né, onde parece que o sistema lá é um pouco mais injusto ou prejudicial ao homem. Confesso que eu não conheço bem o ordenamento jurídico de lá, até porque parece que cada estado pode ter uma lei, é diferente daqui. Mas, enfim, no Brasil, o fato é que se o sujeito for um pouco orientado, ele não vai ter muito problema em relação a essas questões. Um exemplo é esse, né? Se você casa com alguém num regime de separação total de bens, olha, o seu patrimônio está preservado. Não vai ter risco nenhum de um eventual divórcio, você tem que perder carro, perder casa, nada disso. Agora, qual que é o grande problema que eu percebo nessas discussões hoje na androsfera? Meu amigo, hoje em dia é cada vez mais difícil você saber qual é o tipo de relacionamento que as pessoas têm entre si. Até 100 anos atrás, era muito fácil você saber o que era um namoro, o que era um noivado e o que era um casamento. Agora, hoje em dia, tudo é muito confuso. Então, as pessoas começam a se relacionar e aí o cara diz que tá namorando, a menina diz que tá namorando, mas eles vão dormir um na casa do outro, eles passam o final de semana inteiro juntos, eles viajam juntos, eles às vezes dividem contas juntos em relação a um monte de coisa, a família de um conhece bem o outro, às vezes as famílias até se conhecem. Ora, meu amigo, isso aí é um namoro, mas que já é ali meio uma união estável, já é meio que um casamento. Portanto, o cuidado tem que ser esse. Se você está namorando, namore, meu amigo. Estabeleça uma relação de namoro. Não vai ficar dormindo na casa da pessoa, não vai ficar viajando junto o tempo inteiro. O pessoal até fala, né, tem um tal do contrato de namoro. Tudo bem, mas se você estabelece um contrato de namoro e acaba adotando um estilo de vida que configura uma união estável, por exemplo, meu amigo, não vai ter jeito. Você vai ter que partilhar o patrimônio a partir daquele momento que vocês tiverem um convívio em conjunto. Então a questão é saber deixar as coisas claras aqui. Só que hoje em dia a gente vive numa situação tão complexa, de relacionamentos tão líquidos e confusos, que a gente já não sabe mais nada, meu amigo. Às vezes a pessoa tá namorando e tem mais intimidade do que pessoas que já são casadas, enfim. Então nessa situação, aí sim tem muita gente que acaba se prejudicando, né? Em geral, os homens acabam se prejudicando mais, porque conseguem juntar um patrimônio ali mais cedo, mas pode ser que mulheres também se prejudiquem nessa questão. O que você pensa sobre a doutrina espírita? Eu vou partir do pressuposto que você está falando do kardecismo, que na minha opinião é sim um espiritismo cristão por excelência. Pois bem, algumas questões que eu tenho com o espiritismo, né? Basicamente duas, que são assim, são problemas que eu tenho com o espiritismo. O primeiro deles é no que diz respeito à pneumatologia, tá? Espírita. E quando eu tô falando aqui de pneumatologia, eu tô falando no sentido, obviamente, diferente daquele que a gente utiliza na teologia sistemática cristã clássica, né? Pelo menos a evangélica e a protestante, que seria um estudo da doutrina do Espírito Santo. Aqui eu tô falando de espíritos em geral, né? Mas a pneumatologia espírita, para mim, kardecista, é muito complicada, porque não que eu não acredite nos processos nos quais ela está envolvida. Eu acredito sim, sabe? Eu acho que é plenamente possível que muitos dos processos que aconteçam ali, eles realmente aconteçam, né? Agora, o grande problema é o tipo de sintonia que vai sendo estabelecido. Eu não acredito que no atual plano, estágio de desenvolvimento que nós, enquanto humanidade, nos encontramos aqui, essa seja a maneira mais saudável de desenvolver a nossa espiritualidade. E a parábola, então, do rico e do Lázaro diz exatamente isso para mim, é o que eu aprendo ali naquela parábola, que não é bom que as diferentes esferas estabeleçam contato entre si
dessa maneira, porque tudo isso, gente, é uma questão de frequência, é uma questão de sintonia. E é muito fácil que uma sintonia ou uma frequência seja estabelecida da forma errada, tá? Para usar uma metáfora aqui, eu acho bastante complicado. Agora, eu não nego que existam sim processos que estabeleçam conexões entre as diferentes dimensões. Qualquer pessoa que já estudou um pouquinho sobre ocultismo, que já leu alguns livros, né, que tem por aí, sabe que se o sujeito estiver numa determinada condição ali, praticar determinados rituais, olha, é possível sim que exista comunicações entre esferas diferentes. Só que eu acho isso tudo muito problemático, né? Eu creio que é plenamente possível, mas não me parece a maneira mais recomendada para o desenvolvimento da nossa espiritualidade no plano atual. Então esse é um primeiro problema que eu tenho com o kardecismo. E um segundo problema que eu tenho com o kardecismo, que na verdade é um problema que eu tenho com todas as religiões que eu já estudei até hoje, é a questão da autorredenção, autojustificação, salvação pelas obras, dê o nome que você achar mais conveniente. Olha, sinceramente, eu divirjo muito dessa perspectiva, porque se for depender de mim, a minha redenção, eu tô perdido, porque, como diz Paulo, eu sou um pobre e miserável pecador que dependo muito da graça de Deus. Então, como o kardecismo trabalha muito essa ideia de uma redenção ou de uma diminuição do karma por meio das obras de caridade, eu não compartilho muito dessa perspectiva, embora reconheça que a maior parte dos cristãos, mesmo os não kardecistas, compram essa ideia. 99% dos evangélicos defendem ali uma espécie de salvação pelas obras, na minha opinião. Eu parto daquela doutrina mais agostiniana de que a graça de Deus é fundamental para a nossa redenção. Então eu só encontro essa perspectiva da graça de Deus dentro dessa perspectiva a qual eu sigo dentro do cristianismo, né? Uma perspectiva mais do próprio Deus tomando a frente desse processo de redenção do homem. Isso é descrito por João de forma assim muito clara naquilo que ficou registrado no evangelho dele no capítulo 3, versículo 16, como nós conhecemos hoje, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse nível de envolvimento da própria divindade, do próprio eterno, querendo redimir o homem, justificá-lo, santificá-lo, enfim, fazer com que ele faça parte desse processo de teoses, eu só encontro isso realmente dentro dessa perspectiva do cristianismo. Claro que eu nunca estudei todas as religiões do mundo, né? Ainda não estudei todas, mas dentro das que eu já estudei, eu só encontro isso dentro dessa perspectiva do cristianismo. Então esse é um segundo problema que eu tenho com o kardecismo. Agora, uma doutrina kardecista com a qual eu concordo, até porque não é uma doutrina exclusiva do kardecismo, é muito anterior a ele, é a questão da reencarnação, né? Ou da transmigração de almas, enfim, cada um também dá um nome para essa questão. É uma doutrina com a qual eu já trabalho há muito tempo, e eu sei que aqui eu estou divergindo também de católicos, protestantes e evangélicos, que em geral não aceitam essa doutrina. Ah, Duarte, mas tem aquele texto lá, acho que salvo o melhor juízo, Hebreus 9, 27, eu não posso estar errado aqui, de que ao homem está ordenado morrer uma única vez, seguindo-se na sequência aí o seu juízo. Claro, a cada existência, em regra, cada um de nós morre uma única vez. Agora, mesmo dentro das escrituras, nós temos exceção a essa regra. Por exemplo, Lázaro morreu 2 vezes, né? Foi ressuscitado e morreu. Filho da Sunamita, que foi ressuscitado por Eliseu. E nós temos outros casos do próprio Cristo, né, realizando outros milagres. Então são pessoas que morreram 2 vezes, então está quebrando essa regra. Por outro lado, você tem o caso de Enoque e de Elias, que foram arrebatados, ou seja, não morreram nenhuma vez. Mas enfim, eu sei que é uma questão controversa, mas esse ponto da questão, então, da reencarnação não é nenhum problema para mim dentro do kardecismo. Desenvolvimento da espiritualidade e solitude combinam? Olha, recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal no qual eu trabalho exatamente essa questão, mas como tem um ponto que eu não abordei lá, eu gostaria de abordar aqui, que é exatamente o seguinte, olha, quer você se relacione, quer você não se relacione, é fundamental que você aprenda a lidar bem com a solitude, que você aprenda a lidar bem com essa questão de estar na sua presença, estar com você mesmo, a despeito de uma outra pessoa, porque senão você se torna um peso em relação a todas as suas relações que você estabelecer na sua vida. Você vai ser uma pessoa muito carente, uma pessoa que vai demandar muito das outras. Então é fundamental que nós aprendamos a estar bem na nossa presença. Aliás, um dos objetivos da meditação é exatamente esse, fazer com que nós consigamos presentificar a nossa vida e ouvirmos a nossa voz interior, né, que alguns vão chamar de eu superior, mas que para nós cristãos, então, é o Espírito Santo que deve habitar dentro de cada um de nós. A solidão ou a solitude, então, é extremamente importante nesse sentido. Então, desenvolvimento espiritual e solitude são, sabe, coisas que andam juntas, são irmãs gêmeas. Não tem como você se desenvolver espiritualmente se você não aprender a estar bem na sua presença em algum momento. Embora, né, como eu falei lá no vídeo, e aqui eu quero ressaltar também,
O fundamental é que essa decisão de não se relacionar, de se entregar à solitude, não seja uma decisão pautada em ressentimento, que aí você não vai ser uma pessoa feliz com essa escolha, e também seja uma decisão voluntária, né? Não pode ser uma decisão involuntária, porque senão não faz absolutamente nenhum sentido, né? Você está escolhendo a solidão? Não. A solidão que está te escolhendo, e aí não é solitude, aí seria solidão, né? Para aquele pessoal que faz essa distinção, então, porque quem aprende a viver na solitude sabe estar na presença de pessoas como estar na ausência delas. Agora, quem é entregue à solidão sofre, às vezes, mesmo no meio de uma multidão. Bom, senhores, então para esse vídeo é isso. Eu espero que ele possa ter sido útil. Essa é a maneira como eu respondo a essas questões, mas eu peço então que você deixe aqui nos comentários como você responderia também a essas questões, porque às vezes a minha resposta pode não ser útil para a pessoa, mas a sua, quando ela ler aqui, pode ser muito mais útil para a vida dela. Considere inscrever-se nesse canal se você achar que isso possa ser útil para a sua vida, lembrando-se sempre de uma coisa: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.